Olá, meu nome é Regina Silva, sou psicóloga clínica, coaching consteladora e também trabalho com a cura do feminino. E dentro do processo da cura do feminino, hoje nós vamos falar sobre a questão da maternidade. Por que a maternidade para algumas mulheres é tão fundamental e para outras não? Por que as mulheres se cobram tanto em ser uma mãe perfeita e muitas vezes não acolhem as mães que elas são, de acordo com seus próprios arquétipos? Por que algumas mulheres acordam um dia e parece que o seu relógio biológico enlouqueceu e ela efetivamente precisa se tornar mãe, porque senão ela não vai se sentir completa? E eu já ouvi muitas frases do tipo: se eu não tiver um filho, o que eu estou fazendo nesse planeta? Tá? Se eu não puder ser mãe, que sentido tem tudo que eu conquistei? Então é muito interessante, porque em um determinado momento da vida de algumas mulheres, isso vai variar de mulher para mulher, de fase para fase, parece que desperta um lado nosso adormecido. Tem mulheres que esse lado sempre foi ativo e elas precisam ou querem desesperadamente serem mães. Olá, bem-vinda, Rose. Então, assim, para nós entendermos, e se você me acompanha, você sabe que eu falo muito sobre a questão dos arquétipos, ou seja, das nossas deusas internas, das mulheres que habitam o nosso ser. E uma delas é a Deméter. Quem é a Deméter? A Deméter é o nosso arquétipo da mãe perfeita. Uma mulher que vive a sua Deméter de forma profunda, de forma totalmente integral, ela vai ser o modelo da mãe perfeita, a mãe que se preocupa, a mãe que cuida, a mãe que os filhos estão em primeiro lugar. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre o despertar da Deméter. Tá? Ela desperta em todas as mulheres ou ela simplesmente desperta em algumas mulheres? Todas nós, em algum momento da nossa vida, olá, bem-vindas, nós despertamos ou vivenciamos o nosso lado da Deméter. Nós podemos viver conosco mesmas, ou com outras pessoas, ou gerando uma criança, ou no caso de algumas mulheres, adotando uma criança. E algumas mulheres, elas vão fazer o que? Elas vão adotar um pet, e elas vão cuidar desse pet, e muitas vezes vão falar: mamãe. Tá? Então, nós temos que só tomar um cuidado. Por quê? Porque não é julgar a forma como cada uma de nós vivemos a Deméter, mas é entender o papel da Deméter na nossa vida e por que ela aparece de algumas formas em umas mulheres, de outras formas em outras. Então, assim, todas nós, sem exceção, temos uma Deméter aflorada ou adormecida na nossa vida. Tá, eu tenho amigas que desde que eu as conheço, elas sempre foram a mãe da turma. Tá, ela era amiga que sempre levava lanche, sempre se preocupava. Nós não podíamos encontrar uma criança pelo caminho que ela se dedicava, ela ia brincar, ela ficava fazendo gracinha e todo mundo dizia: ai, as crianças te adoram, ai, porque você vai ser uma mãe excelente. E elas, ai, era a realização delas. Como é que nós percebemos uma Deméter presente na vida de uma mulher desde sempre? Pela forma como a menininha vai lidar com as suas bonecas. Tá? Quem tem uma Deméter vai amar brincar de boneca, vai ter as suas bonecas prediletas, vai colecionar essas bonecas, vai guardar essas bonecas para suas próprias filhas, vai dar nomes, enfim, ela vai viver esse arquétipo. Na adolescência, muitas vezes a mulher que tem uma Deméter ativa na adolescência, ela vai ou se casar muito cedo para ter filhos, ou ela vai ter filhos independente. Por quê? Porque para ela, no inconsciente dela, esse é o papel mais importante da vida dela, ser mãe. Agora, entretanto, para outras mulheres, a Deméter vai despertar um pouco mais tarde. Por exemplo, eu já tive amigas que nos primeiros anos de vida, até os 30, 40 anos, o que importava era ser independente, era
ter a sua carreira, era se realizar profissionalmente. De repente, aos 40 anos, 35, 40, um dia essa pessoa acorda e ela olha e fala assim: nada tem sentido se eu não for mãe. E aí ela se torna mãe. E ela se cobra. Por quê? Porque ela não está sendo ou ela não está conseguindo vivenciar aquele arquétipo da maternidade como ela idealizou que seria. Então nós temos que entender uma coisa: o fato da Deméter vir na nossa vida não significa que nós vamos ter ela como nossa deusa mais forte ou nossa deusa de frente. Então assim, eu tive uma mãe Atena. Tá? Minha mãe é ótima, mas ela nunca foi uma mãe Deméter, aquela mãe que fica toda cuidadosa, toda protetora. Ao contrário, ela nos ensinou, eu e meus irmãos, a vivermos a vida. Tá? Eu lembro de uma cena, eu tinha mais ou menos 15 anos, meu irmão 7, 8, eu cheguei em casa, meu irmão estava fazendo um pudim. Eu olhei e falei: o que está acontecendo? A minha mãe olhou e falou assim: ele adora pudim, então a partir de agora ele vai aprender a fazer o pudim que ele gosta. E a partir daquele momento, meu irmão ficou responsável pelo pudim. Aí você vai dizer: poxa, mas ele era uma criança? Era, mas ele tinha uma mãe Atena. A mãe Atena, ela vai te ensinar a fazer. Ela vai te estimular a fazer. Ela não vai fazer por você. Uma mãe Deméter, não. Uma mãe Deméter é aquela mãe que vai fazer tudo por você, vai ser super cuidadosa, vai se preocupar, vai programar suas festas, vai conversar com a mãe dos seus amigos para conseguir encontrar, para montar coisas juntas. Essa é uma mãe Deméter. Entendeu? E é importante nós entendermos que quando nós somos mães, quando a Deméter ela acorda, e às vezes ela acorda assim numa fúria porque você ignorou ela por anos, tá? Você enlouquece. E aí você vê algumas mulheres dizendo: eu preciso me casar para ter filhos, eu preciso guardar meus óvulos porque eu preciso ter um filho, e se eu não conseguir? E você não entende, porque naquele momento, aquele arquétipo, ele despertou. E quando ele desperta, parece um vulcão. Ele toma posse da mulher. É como se a mulher enlouquecesse. Principalmente se a mulher nunca olhou para esse arquétipo. Tá? E quando ela olha, quando ela entende esse arquétipo, quando ela vivencia esse arquétipo, seja com os sobrinhos, seja como madrinha de uma criança, seja tendo um pet, possivelmente esse arquétipo ele não vai enlouquecê-la, ele vai provocar uma angústia, mas não assim um enlouquecimento como em algumas pessoas, por conta das deusas que elas têm. É muito importante sabermos disso. Uma pessoa que tem como deusa de frente, como deusa principal, a Perséfone, ela vai ser uma mãe mais esotérica, ela vai ser uma mãe que vai cuidar daquela criança de uma forma mais espiritual, ela vai se preocupar com o ambiente, com a energia, ela vai se preocupar em levar para ser benzido, para receber reiki. É uma mãe que vai ser, digamos assim, mais antroposófica, como eu brinco, né? Por quê? Porque ela vai, como mãe, ela vai cuidar, ela vai ter a Deméter, mas a Deméter não é a deusa principal dela. Então, ela nunca vai ser uma mãe Deméter, porque a deusa principal é a Perséfone. Uma Hera, ela vai ser uma boa mãe, mas para Hera, o principal é o casamento. Os filhos fazem parte, então ela não tem problema em ter uma babá. Ela não tem problema de que as crianças sejam trocadas, alimentadas, banhadas por outra pessoa. Por quê? Porque para ela é muito claro que o casamento está em primeiro lugar. E muitas vezes nós vamos julgar essa mulher como uma mulher fria, uma mulher que não se importa, e não é verdade. Ela vai ter o carinho, ela vai ter o cuidado, mas naquilo que dentro do processo dela não atrapalha o casamento dela. Olá, bem-vinda para quem chegou agora, entendeu? Então é muito importante nós entendermos isso. Uma mãe que tem uma deusa de frente como Afrodite é aquela mãe que ela vai cuidar da criança, ela vai se preocupar, mas ela não vai abandonar a vida afetiva e sexual dela por essa criança.
Tá, eu lembro de uma reunião que eu estava participando com amigas e nós estávamos em casais e uma das pessoas falou assim: mas quando você tem filhos fica muito difícil. Porque a criança, ela precisa de muito cuidado. E uma amiga que tem uma frangite mais forte, ela virou para outra e disse assim: seus filhos não dormem? Os meus dormem. E quando eles dormem, a vida é minha. E eu caí na gargalhada, porque a outra, que era uma mãe Deméter, que a preocupação é o filho em primeiro lugar, o que aconteceu? Ela ficou um pouco chocada, um pouco horrorizada. Espera aí. Olha bem. Enquanto que a outra diz, não tem problema, quando ele durmo, eu vivo a minha vida. Então, é importante nós entendermos isso. Tá? A Deméter, ela vai vir no cuidado, mas nós sempre temos que entender quem é a nossa deusa de frente, para nós não vivermos uma cobrança de não ser a mãe perfeita. Porque a mãe perfeita é quem tem o arquétipo da Deméter, e não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que quer viver o arquétipo da Deméter. Não é todo mundo que tem a consciência de que a Deméter, ela não é somente o nosso arquétipo de mãe do outro. Ela também é a nossa mãe interna. Ela também é a mãe que cuida de nós. É a mãe que nos prepara a sopinha. É a mãe que, quando nós chegamos em casa cansada, nós falamos, vamos tomar um banho quentinho. Depois a gente toma uma sopinha. Tá? É um autocuidado também. Então, eu posso nunca ter filhos, eu tenho uma Deméter extremamente forte como psicóloga, cuidando dos meus clientes. Poxa, mas você não é mãe dos seus clientes e nunca você. Eu sou a psicóloga. Mas isso não significa que eu não possa ter cuidados pequenos, como ter um café, uma bolacha para quando ele chega e ele veio correndo de uma reunião e às vezes não almoçou. Os pequenos cuidados que a gente observa que são da Deméter. Tá? Isso não significa que eu vou pegá-los no colo, isso não significa que eu vou agir como mãe, porque eu não sou mãe deles. Mas quando nós temos a consciência da Deméter, são pequenos cuidados que nós temos com o outro e conosco também. E isso daí faz toda a diferença na nossa vida e na vida dos outros. Quem tem, como eu disse, uma mãe Atena, a mãe Atena, ela faz agenda para você. Tá? Ela determina as suas ações, ela monta a agenda e ela controla a tua agenda à distância. Foi assim que eu fui criada e foi tudo bem, não teve problema nenhum. Tá? Agora, você ficar, tá, se cobrando de ser uma mãe que você nunca vai ser, isso eu acho muito complicado. E acho que quando nós trabalhamos com uma mulher que está vivendo o arrebatamento da Deméter, que ela precisa ser mãe, se você não entender essas características, você não consegue dar o suporte para essa pessoa entender que está tudo bem e que ela pode ter escolha de ser ou não ser mãe. Tá? E que ela pode direcionar essa energia para outras situações, de forma que ela não fique aprisionada naquilo, ou ela não tenha que se auto-abandonar para viver essa deusa. Isso é muito importante. Tá? Uma mãe Atena é uma mãe intelectual, é uma mãe racional, é uma mãe lógica, mais do que emocional. Uma mãe Artemis, ela vai ser a mãe que vai levar os filhos para todas as competições. Eu lembro que eu estava fazendo o caminho de Compostela e eu vi um casal de bicicleta e uma das bicicletas tinha um carrinho atrás. E eu falei, gente, que estranho, por que as pessoas carregariam carrinhos? Será que eles estão carregando as malas? O que eles estão carregando dentro daquele carrinho, né? E eu estava andando e eles de bicicleta. Passou mais ou menos 1 hora, eu cheguei num lugar que era o lugar que todo mundo almoçava, estávamos lá pela 1, 2 horas da tarde, e de repente eu entro no restaurante e lá está o casal. E a moça estava com um bebê de 3, 4 meses, na minha opinião, pelo tamanho no colo. E eu olhei e falei assim, mas é um bebê. Ela está fazendo o caminho de Compostela com um bebê. E aí eu entrei e eles estavam terminando, eu vi eles saindo e aí eu descobri o que era o carrinho. Era o carrinho do bebê. O bebê ficava lá dentro.
enquanto os dois iam pedalando. Isso é uma mãe Artemis, o que uma mãe Deméter nunca faria. Imagina você sair... Olá, bem-vindo, bem-vinda. Imagina você sair com um bebê de 4 meses para fazer uma viagem de 40 dias de bicicleta. Tá? Primeiro que veio o julgamento. A mulher estava ótima, o bebê estava ótimo e o marido aparentemente estava ótimo. Mas é uma mãe Artemis que desde cedo vai levar os filhos para quê? Para viverem, sabe, a vida natural, para participarem de competição, para ter fotos. Olha, nós fomos, quando você vê aquele casal que a moça tá lá na praia, o marido surfando, daqui a pouco ele fica com o bebê e ela vai surfar, daqui a pouco tá o bebê lá surfando com eles, você fala, gente, que incrível! Tá, e algumas pessoas dizem que loucura. Eu digo não, é o tipo de mãe que esse bebê tem. Ele tem uma mãe que vai cuidar dele, mas que a deusa de frente dela é Artemis. A Hestia normalmente ela vai preferir ser a babá. Ela vai preferir ser a dona de casa, ela vai preferir ser a pessoa que cria a estrutura, mas não necessariamente que seja mãe. Às vezes ela vai ser a freira que tem não sei quantos filhos, ou aquela uma que abre uma ONG para cuidar dos filhos das outras pessoas que não puderam cuidar. Então, quando quem tem uma mãe Hestia vai perceber que a mãe é muito mais preocupada com a própria casa do que com o filho. E quando eu falo mais preocupada, eu quero dizer que o foco da vida dela não é o filho. Para Deméter, o foco da vida dela é o filho, independente da casa, independente do casamento. Ah, mas isso é certo e errado. Então, eu não acredito em certo e errado, eu acredito no que funciona para você, no que funciona para sua vida. Como diz minha sobrinha, eu sou extremamente cuidadora, na opinião dela. Mas eu sou uma cuidadora com planejamento, que faz agenda, que vai lá e negocia com ela. Com 7 anos eu comecei a ensinar minha sobrinha a negociar. Hoje ela está negociando melhor do que eu. Tá? Então o que acontece? Mesmo como tia, por mais que eu seja cuidadora, a minha deusa de frente é a Atena. Tá? Eu não tenho como mudar. No domingo estava eu e minha sobrinha fazendo uma quiropraxia indiana. E aí ela olhou pra mim e falou assim, ela tá com 14 anos agora, né? Ela falou, tia, só pra você, pra me levar nessas coisas malucas. E eu pensei comigo, ela tem razão. Aqui tá uma tia que é Atena com Perséfone. É óbvio que vai acontecer isso. Tá? Nós vamos elaborar, planejar, mas vai ter aquele lado mais místico, aquele lado mais diferente. Se eu fosse mãe, possivelmente eu seria essa mãe. Meus filhos passariam por tratamentos espirituais, tratamentos psicológicos, tratamentos energéticos, e ao mesmo tempo eu buscaria muito a ciência para trazer o que tem de novo, o que podemos melhorar, quais as técnicas mais novas. Então, assim, acolher a nossa deusa de frente também nos abre espaço para acolher a Deméter, como ela consegue entrar na nossa vida. Tá? Quem tem uma mãe que vive muito a sua Lilith, é uma mãe sofrida, é uma mãe que traz muitas dores, é uma mãe que muitas vezes ela vai estar tão focada no seu próprio emaranhado, que às vezes ela não consegue olhar para o filho tanto quanto gostaria. Ela vai se dedicar a esse filho, mas ela vai trazer a dor dela para essa relação. Tá? Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Então, por que em alguns momentos algumas mulheres enlouquecem querendo ser mãe? Porque naquele momento a sua Deméter já tentou de todas as formas sutis, tá, falar sobre aquela questão, a pessoa não conseguiu, tá, entender, e ela fez o que? Ela foi lá e veio com tudo. A deusa alquímica está perguntando, como faço para diminuir as características da Atena em mim? Eu gostaria de ser mais amorosa com as pessoas, mas não consigo. Na verdade, o primeiro passo é nós reconhecermos, tá, com clareza quais são as nossas deusas, quais são as nossas deusas de frente. Se eu quero estimular mais a Deméter, que é a mais calorosa, que é a mais cuidadora, que é a mais amorosa, o que eu vou fazer?
tá? Eu vou começar a estimular pequenos comportamentos em mim, como primeiro, cuidando de mim mesma. E aí, começando a fazer isso com os outros. Agora, quem tem uma Atena, ela sempre vai ser Atena. O que vai acontecer é que vai ter um jeito de falar mais suave, vai ter um jeito de mais acolhimento, tá? Vai ser aquela pessoa que ela vai acolher, mas muitas vezes com doçura, mas também com clareza. Ela não vai acolher naquela coisa de amorzinho, docinho, fofinho. Não é isso. Ela vai ser cuidadora. Às vezes um pouco mais do que, vamos dizer assim, existe uma diferença entre você ser amorosa, você ser cuidadora e você ser uma pessoa grudenta, você ser uma pessoa toda cheia de, ai, mocinho, docinho. Isso não é ser amorosa. Ser amorosa está dentro do acolhimento. E o que é o acolhimento? O acolhimento é ouvir sem crítica. O acolhimento é olhar com amor para o outro. O acolhimento é aceitar o outro como ele realmente é, ou como ela realmente é. Tá? É começar por nos aceitarmos. Eu gosto muito, e eu usaria, se você fosse minha cliente, eu usaria isso com você. Que é começar primeiro a minha própria aceitação. Nessa parte aqui fica o timo. O timo é aquela parte nossa que mexe com as nossas emoções. Então, muitas pessoas eu já ouvi isso em muitos lugares, já li muito a respeito, de que quando nós tocamos com delicadeza ou estimulamos o nosso timo, nós estimulamos também essa parte mais emocional nossa. Então, nós podemos começar esse acolhimento conosco, mesmo não sendo tão emocional, tão afetiva, tão calorosa quanto eu gostaria. Eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. Mesmo ainda não conseguindo demonstrar todo o amor que eu tenho pelos outros, da forma que eu acho que seria o adequado ou perfeito para mim, eu me amo e me aceito completa e profundamente como eu sou. Quando nós fazemos isso, nós vamos nos permitindo acolher quem somos. E o que isso ocorre? Lei paradoxal da mudança. Quanto mais eu luto contra algo em mim, pior essa coisa se torna. Então, quanto mais eu nego que, por exemplo, eu sou racional, eu sou lógica, eu sou até fria, mais racional, mais lógica, mais fria eu me torno. Quanto mais eu acolho que eu sou racional, lógica e até fria, automaticamente eu consigo transmutar isso e eu consigo até ser mais afetiva e mais calorosa e mais amorosa do que eu mesmo me percebo. Então, o primeiro movimento sempre é o reconhecimento, o acolhimento, a aceitação, e a partir daí eu começo o meu processo de mudança. Tá? Nós não mudamos, não é só incluir o comportamento, mas é acolher em nós. Por isso que eu comecei dizendo que eu não gostava em mim, mesmo não sendo tão amorosa, tão afetiva, tão acolhedora quanto eu gostaria. Eu me amo e me aceito completa e profundamente como eu sou. Porque ao fazer esse acolhimento comigo, eu consigo fazer com os outros. Enquanto eu não faço isso comigo, eu não consigo fazer com os outros. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta, porque é dessa forma que eu trabalho comigo e com os meus clientes. Toda vez que eu quero incluir um novo comportamento na minha vida, primeiro eu acolho aquilo que eu não gosto e que está faltando no meu comportamento. A partir daí eu começo a conseguir expressar esse comportamento, esse sentimento, ou até uma mudança de padrão energético. Mas primeiro, lembre-se, lei paradoxal da mudança. Quanto mais você rejeita algo, mais aquilo se torna forte na sua vida. Quanto mais você acolhe, mais você consegue mudar. E isso nós percebemos quando você estuda constelação, quando você estuda psicologia, quando você estuda sobre Deus, sobre tudo. Então é muito importante isso, tá? Eu quero estimular que deusa no meu cotidiano. Eu quero estimular agora mais a minha Afrodite, tá? Como é que eu vou acolher e trabalhar isso? Tá? Eu preciso trazer a minha Deméter à tona, tá? Eu preciso trazer para minha vida esse comportamento mais de acolhimento. Eu começo primeiro me acolhendo.
principalmente naquilo que eu não gosto em mim. Eu acolho e aí eu consigo mudar. Eu acolho, eu consigo mudar. Quanto mais eu brigo, e olha que interessante, me veio um pensamento agora, né? Que a grande sacada quando você trabalha com constelação é você acolher a história dos seus pais. Quando você acolhe a história deles, você pode ter a sua. Enquanto você fica brigando contra a história dos seus pais, você repete as histórias deles. É muito legal entender isso. Assim, se você está passando esse momento por uma Deméter enlouquecida querendo lugar, acalme ela e diga para ela que está tudo bem. E que é normal e natural ela estar desesperada, com medo de não participar da sua vida. Mas ela pode participar de diversas formas. Não necessariamente somente como mãe. Tá, ela pode participar da sua vida como tia, como cuidando de um animal, cuidando de uma planta, cuidando de você mesma. Isso acalma a nossa Deméter. Agora, quanto mais você nega isso, com mais força ela vem. E aí ela te dá uma de direita que você perde o sentido. E quando você acorda, você tá grávida e não sabe nem como isso aconteceu. Eu brinco que isso aconteceu com uma amiga. Não quero ser mãe, não quero ser mãe, não quero ser mãe, porque nunca vou ser mãe, não quero isso. De repente se viu grávida e assim, meu Deus, o que faço agora? Então, isso é o quê? É uma briga com um arquétipo e o arquétipo pode ganhar. Então, a minha dica é acolha. Ai, mas eu estou desesperada. Conversa com a sua Deméter. Olhe para ela. Acolha ela na sua vida. Tá? Bom, eu espero que com essa live vocês sabem que eu sempre estou trazendo assim uma live um pouco mais curta para não ficar tão cansativo, mas para a gente trazer assim, entender um pouco mais um aspecto, sabe, das deusas, de cada deusa no nosso cotidiano. A deusa alquímica está dizendo: eu já acolhi a história dos meus pais e eu digo para você que bom. Você sabe que esses dias eu estava me dando conta de uma coisa muito interessante, né? O meu sonho quando eu era criança era me casar, viver num sítio e ter 5 filhos e um monte de galinha. Eu venho de uma família que morou em sítio, então por isso as galinhas. Mas é muito interessante porque esse sempre foi o meu sonho e eu nunca vi nada de errado nele. Eu nunca tive o problema de olhar e dizer assim, não é essa vida que eu quero. E estudando constelação hoje, depois de 18 anos, né, trabalhando com constelação, estava conversando com uma amiga e nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre o acolhimento das histórias dos nossos pais, das escolhas deles, do destino dele, do que eles fizeram. E eu lembro que eu virei para ela e disse assim, que interessante, né? O meu sonho sempre foi repetir a história da minha mãe. Casar com o homem que ela amava e ter 5 filhos e ter a minha casinha, de preferência num sítiozinho. E eu acho que esse acolhimento foi tão forte que eu consegui viver o meu destino e não o destino da minha mãe. E é isso que ocorre quando nós acolhemos as histórias dos nossos pais, as deusas da nossa mãe, das nossas avós, das nossas tias. Nós nos permitimos viver as nossas próprias deusas e as nossas próprias histórias. Então eu quero te convidar a acolher a sua Deméter, onde quer que ela esteja aí no teu inconsciente, no teu cotidiano. Abra um pequeno espaço para ela, nem que seja para cuidar de você, para que ela também possa se fazer presente na sua vida, para que você possa aproveitar essa energia da cuidadora, da protetora, da mãe carinhosa, da mãe que acolhe completa e profundamente o filho com todo o amor incondicional que ela pode. E que cada um de nós podemos hoje fazer isso por nós. O Hellinger diz, a criança precisa que os pais façam por ele, mas o filho adulto ele tem que fazer por ele. E eu acho que é exatamente isso, é nós fazermos por nós. A deusa alquímica está dizendo, foi um divisor de águas na minha vida e eu acredito. O acolhimento às histórias dos nossos pais nos permite viver as nossas próprias histórias.
Bom, quero agradecer vocês por estarem aqui comigo. Muitíssimo obrigada. Mês que vem nós vamos estar falando sobre mais um tema sobre nosso cotidiano, nossa vida, nossa cura do nosso feminino, o acolhimento do nosso feminino. Então vejo vocês no mês que vem, tá? Muito grata, e vocês vão ver que nós vamos estar aí, daqui uns 15 dias vocês vão estar sendo convidados para o lançamento de 2 e-books sobre deusas, escrito por mim, revisado pela Cecília, tá? Produzido pelo Roberto. Então assim, vamos ter novidades logo logo. Um super beijo para cada uma de vocês.